Minha irmã caçula tinha 13 anos quando engravidou. Meu pai exigiu saber quem era o responsável. Ela chorava, mas não falava. Ele bateu nela até ela perder o bebê. Quase morreu. Quando melhorou, ele expulsou ela de casa. Chamou ela de vagabunda. 13 anos, sozinha na rua. Sumiu e a gente nunca mais viu ela. Foi assim que nossa família começou a desmoronar. Eu tenho 81 anos. Moro aqui em Patrocínio, Minas Gerais, a vida inteira. Casei, criei meus filhos, enterrei meu marido. Achei que já tinha visto de tudo nessa vida. Mas tem uma história que eu carreguei guardada por anos. Uma história que me envergonha até hoje. Porque quando eu descobri a verdade, já era tarde demais para consertar o que a gente fez de errado. 20 anos depois que minha irmã sumiu, ela voltou. Mulher feita, bem de vida, dirigindo um carro importado. A gente estava brigando pela herança do sítio do meu pai. Ele já tinha morrido fazia tempo. Aí ela apareceu querendo a parte dela. Nós 3 irmãs que ficamos não queríamos dar nada para ela. Afinal, ela tinha abandonado a família, né? Mas o que ela revelou naquele dia destruiu tudo que a gente acreditava. O segredo que ela carregou durante 20 anos era tão horrível que quando ela contou, minha mãe desmaiou. Minhas outras 2 irmãs começaram a chorar. E eu fiquei paralisada, porque eu percebi que a vida inteira eu defendi a pessoa errada. Julguei quem era inocente. E fui cega demais para ver o monstro que morava dentro da nossa própria casa. O que ele fazia com ela desde os 9 anos me destruiu por completo. Se você tá gostando dessa história, deixa um like aqui e se inscreve no canal. E me conta, de onde você tá assistindo? Qual é a sua cidade? Porque o que eu vou contar agora vai mexer com você. Vai fazer você pensar na sua própria família. E talvez, assim como eu, você vai perceber que nem tudo que a gente acha que sabe é verdade. Fica comigo até o fim, porque essa história precisa ser contada. Eu estava sentada na varanda da casa da minha mãe, quando vi o carro parar na rua. Um carro bonito, desses importados que a gente não vê todo dia em Patrocínio. Olhei de longe, curiosa. Uma mulher desceu, roupa fina, cabelo bem arrumado, óculos escuros. Pensei que era alguém que tinha errado o endereço. Mas ela empurrou o portão e entrou. O portão rangeu, aquele mesmo rangido de sempre. Som que me deu um arrepio na espinha sem eu saber por quê. Dentro da casa, minhas irmãs Neuza e Dalva estavam sentadas na sala com a mamãe. A gente estava discutindo sobre a venda do sítio que era do papai. Ele tinha morrido fazia uns 3 anos num acidente de caminhão. A mamãe, já viúva e cansada, queria vender logo aquela terra. Dizia que não aguentava mais cuidar. O sítio valia 300 mil reais. Dinheiro bom. A gente estava decidindo como ia dividir. Eu tinha defendido minha posição com unhas e dentes. Éramos 3 irmãs presentes, então eram 100 mil para cada uma. A mamãe tinha sugerido com a voz fraca, quase pedindo desculpas. E a Isaura? Eu respondi seca, sem pensar 2 vezes. Isaura abandonou essa família há 20 anos. Ela não merece nada. Neuza e Dalva concordaram comigo. A gente achava que estava fazendo justiça, que estava protegendo o que era nosso por direito. Mas justiça mesmo, a gente não fazia ideia do que era. A mulher elegante subiu os degraus da varanda. Eu me levantei, ainda sem entender quem era. Ela tirou os óculos escuros devagar. Foi aí que eu vi os olhos. Aqueles olhos que eu conhecia desde criança. Meu coração parou. Era Isaura, minha irmã caçula. A irmã que a gente tinha expulsado de casa quando ela tinha 13 anos. A irmã que sumiu no mundo e que eu achei que nunca mais ia ver na vida. Ela estava ali, na minha frente, depois de 20 anos. Isaura não sorriu, não chorou, não correu para abraçar ninguém. Ela entrou na casa como quem entra num lugar que não é mais seu. Olhou para a mamãe, que ficou branca como papel. Olhou para Neuza, para Dalva, para mim. A voz dela saiu firme, sem tremer.
Soube que vocês estão vendendo o sítio. Vim buscar a minha parte. O silêncio que caiu na sala foi tão pesado que eu senti ele me sufocar. Nenhuma de nós esperava por isso. Neuza foi a primeira a reagir. Ela levantou da cadeira, os punhos fechados. Você tem coragem de aparecer aqui depois de 20 anos? Você sumiu. Abandonou a mãe. Abandonou a gente. E agora quer dinheiro? A voz dela estava cheia de raiva. Aquela raiva guardada por anos. Dalva balançou a cabeça, os olhos cheios de lágrimas. Você envergonhou essa família. Todo mundo em patrocínio falou da gente por sua causa. E você quer herança? Eu fiquei calada, mas por dentro eu concordava com cada palavra. Isaura não se abalou. Ela puxou uma cadeira e sentou, cruzando as pernas com a calma de quem tem todo o tempo do mundo. Eu vim buscar o que é meu por direito. E tem mais uma coisa. Ela respirou fundo, como se tivesse se preparando para isso a vida inteira. Tem uma verdade que eu guardei durante 20 anos. Uma verdade que vocês precisam ouvir. A mamãe começou a tremer. Eu vi as mãos dela apertando o braço da poltrona, os dedos brancos de tanta força. Ela sabia. No fundo, ela sempre soube. Eu olhei para Isaura e tentei ver a menina que ela era. Aquela menina pequenininha, magrinha, de olhos grandes. A caçula da família. A surpresa tardia da mamãe, que tinha tido ela quando já estava com 40 anos. Eu lembrei de quando ela tinha 13 anos e chegou grávida em casa. Lembrei da fúria do papai, do escândalo, do sangue, de como ela sumiu e a gente nunca mais falou nela. Mas olhando para ela agora, adulta, rica, segura de si, eu percebi. Eu não conhecia essa mulher. Eu nunca tinha conhecido ela de verdade. Isaura continuou. Eu não vim aqui só pelo dinheiro. Dinheiro eu tenho. Eu vim porque preciso que vocês saibam o que aconteceu comigo. Preciso que entendam por que eu não falei nada naquele dia. Ela pausou, os olhos fixos em cada uma de nós. E preciso que vocês carreguem o peso de saber que eu pedi ajuda sem palavras a vida inteira e nenhuma de vocês me ajudou. A acusação bateu em mim como um soco no estômago, porque ela tinha razão, e eu sabia disso. A sala ficou em silêncio de novo. Dalva secava as lágrimas com as costas da mão. Neuza tinha sentado de volta, a raiva misturada com algo que parecia medo. A mamãe olhava para o chão, incapaz de encarar a filha que ela tinha deixado ir embora 20 anos atrás. E eu? Eu fiquei ali, presa entre a mulher que eu achava que eu era e a mulher que eu realmente tinha sido. Uma mulher que julgou sem entender, que condenou sem saber e que agora ia ter que ouvir a verdade, quisesse ou não. Mas antes de eu te contar o que Isaura revelou naquele dia, eu preciso voltar no tempo. Porque, sem entender de onde a gente veio, nada do que aconteceu faz sentido. Então, deixa eu te levar de volta para os anos 1960, quando a gente ainda morava naquela casa simples, perto da antiga rodoviária de Patrocínio. Quando ainda éramos 5 irmãs. Quando a gente achava que era uma família normal, uma família feliz. Que mentira, meu Deus. Meu pai, seu Benedito, era caminhoneiro, homem trabalhador, todo mundo dizia. Saía de madrugada, voltava de noite, às vezes passava dias na estrada. Trazia dinheiro para casa, pagava as contas, botava comida na mesa. A gente não era rico, mas também não passava necessidade. Na época, um homem que trabalhava e sustentava a família era respeitado. Ninguém questionava nada. A palavra dele era lei. O que ele mandava, a gente obedecia. E quem desobedecia, pagava caro. A gente aprendeu isso cedo. Minha mãe, Dona Aparecida, cuidava da casa e de nós 5. Ela lavava roupa no tanque, cozinhava no fogão a lenha, passava ferro de brasa. Acordava antes do sol nascer e só ia dormir quando todo mundo já estava na cama. Ela era quieta, submissa, obediente. Nunca levantava a voz pro marido. Nunca questionava nada.
Eu cresci achando que isso era normal, que toda mulher tinha que ser assim. Hoje eu entendo que ela não era submissa por escolha. Ela era submissa de medo. Nós 5 éramos bem diferentes uma da outra. Neuza era a mais velha, nascida em 1941. Séria, quieta, sempre com aquele ar de quem carregava um peso nas costas. Eu vim depois, em 1944. Eu era a mais falante, a mais certa das coisas, a que achava que sabia de tudo. Dalva nasceu em 1947. Ela era alegre quando criança. Brincava, cantava, corria pelo quintal. Mas isso mudou. Ela mudou. E eu nunca entendi por quê. Isaura, a caçula, nasceu em 1965. Diferença grande de idade entre ela e a gente. A mamãe tinha 40 anos quando teve ela. Todo mundo ficou surpreso. A mamãe achava que não ia ter mais filhos. Mas Isaura veio. Pequenininha, magrinha, olhos enormes. O papai dizia que ela era especial. Dizia que ela era a queridinha dele. Levava ela no colo, dava presente, fazia carinho. Eu achava bonito. Hoje eu sinto nojo de mim mesma por ter achado bonito. A gente morava numa casa de 3 quartos com um quintal de terra batida. Tinha um varal sempre cheio de roupa balançando ao vento. Tinha galinheiro nos fundos. Tinha uma goiabeira que dava fruta todo ano. Aos domingos a mamãe fazia almoço e a gente comia junto. Parecia normal. Parecia certo. Mas tem coisas que aconteciam naquela casa que eu só fui entender muito tempo depois. Coisas que aconteciam de noite quando todo mundo estava dormindo. Ou achava que estava dormindo. Neuza casou muito cedo. Ela tinha 15 anos quando arrumou um noivo. Um homem mais velho, meio grosseiro, que a gente mal conhecia. A mamãe estranhou. Eu também estranhei. Por que tanta pressa? Eu perguntei. Neuza não respondeu. Ela casou às pressas e saiu de casa. Foi morar com o marido no outro lado da cidade. A gente achava que era amor. Não era amor. Era fuga. Ela estava fugindo do nosso pai. Mas a gente não sabia disso. A gente era idiota demais para perceber. Dalva mudou por volta dos 11, 12 anos. A menina alegre virou uma menina triste, fechada. Ela parou de brincar. Parou de cantar. Ficava horas no quarto, deitada, olhando pro teto. A mamãe dizia que era coisa da idade. Menina ficando moça, ela falava. Mas não era isso. Não era coisa de idade. Era outra coisa. Uma coisa horrível que estava acontecendo com ela e que ninguém via. Ou que ninguém queria ver. Com uns 17 anos, Dalva entrou para a igreja evangélica. Virou pregadora. Só falava de pecado, de pureza, de salvação. Agora eu entendo por quê. E Isaura? Isaura era criança. Brincava de boneca no quintal. Subia na goiabeira. Corria atrás das galinhas. Mas alguma coisa aconteceu quando ela tinha uns 9 anos. Ela parou de brincar. Os olhos dela ficaram vazios. Começou a ter pesadelos. Acordava gritando de noite. Fazia xixi na cama. A mamãe levou ela na benzedeira, achando que era quebranto. A benzedeira passou reza, passou fumaça. Disse que ia melhorar. Não melhorou. Porque o problema não era espiritual. O problema estava dentro da nossa casa, dormindo no quarto ao lado, comendo na mesma mesa que a gente. Eu era adulta na época. Já tinha casado, tinha meus filhos. Ia visitar a mamãe de vez em quando. Via as minhas irmãs. Mas eu não via de verdade. Eu olhava e não enxergava. Porque eu estava ocupada demais com a minha vida, com os meus problemas. E porque eu não queria ver. Ver significava ter que fazer alguma coisa. E fazer alguma coisa significava ir contra o meu pai. E ninguém ia contra seu Benedito. Ninguém. A gente tinha mais medo dele do que amor por quem estava sofrendo. E esse foi o nosso erro. Isaura tinha 9 anos quando tudo mudou. Eu lembro exatamente de quando foi. Era verão, fazia calor, e ela estava brincando de boneca no quintal. Eu tinha ido visitar a mamãe e Isaura correu até mim, pulando.
querendo mostrar a boneca nova que tinha ganhado. Ela estava feliz, rindo, normal. Era a última vez que eu ia ver ela assim, porque algumas semanas depois, quando voltei, ela não era mais a mesma menina. Tinha algo nos olhos dela que tinha morrido. A mudança foi rápida. Isaura parou de brincar no quintal. Parou de rir. Ficava sentada num canto, abraçada na boneca, olhando pro nada. Quando alguém falava com ela, demorava para responder. Parecia que ela estava em outro lugar, longe dali. A mamãe estava preocupada. "Que será que aconteceu com a menina?" Ela me perguntou um dia. Eu dei de ombros. "Deve ser fase", eu disse. Fase. Como se uma criança de 9 anos mudasse assim, da noite pro dia, por fase. Eu era burra, covarde. Não queria enxergar. Os pesadelos começaram. Isaura acordava gritando de madrugada. A mamãe corria pro quarto dela, acendia a luz, encontrava ela suada, tremendo, chorando. "O que foi, filha? Sonhou com o quê?" A mamãe perguntava. Isaura não respondia, só chorava mais. A mamãe a embalava de volta até ela dormir. No dia seguinte, fingia que tudo estava normal. Mas não estava. Nada estava normal naquela casa. E a gente fingia não ver. Porque ver dava trabalho. Ver obrigava a gente a agir. O xixi na cama foi o que mais chamou atenção. Isaura já tinha passado dessa fase fazia anos. Mas, de repente, voltou. Toda noite. A cama molhada. A mamãe lavava o lençol no tanque. Estendia no varal. Não falava nada. Mas a gente via. Eu via. Uma vez perguntei pra mamãe se não era melhor levar Isaura no médico. Ela hesitou. Olhou pra mim com um medo nos olhos que eu não entendi na época. "Seu pai não gosta de médico", ela disse baixinho, como se isso fosse motivo pra não cuidar de uma criança doente. A mamãe acabou levando Isaura na benzedeira. Dona Sebastiana, uma senhora velha que morava perto da igreja. Ela rezou, passou o ramo de arruda, disse que a menina estava com um mal olhado. Mandou fazer banho de sal grosso. A mamãe fez tudo direitinho. Isaura melhorou? Não. Porque não era mal olhado. Era coisa muito pior. Era coisa que reza nenhuma cura. Era coisa que só acaba quando o monstro some. Mas o monstro não sumia. O monstro morava na nossa casa. Dormia na nossa casa. Era o dono da nossa casa. Eu lembro de um dia específico. Fui buscar Isaura no quarto dela para ela vir almoçar. Achei ela parada no corredor, olhando fixo para a porta do quarto do papai e da mamãe. A porta estava fechada. Ela olhava para aquela porta como se fosse a boca do inferno. Eu chamei ela. "Isaura, vem almoçar." Ela não se mexeu. Chamei de novo. Nada. Tive que pegar ela pela mão e puxar. A mão dela estava gelada, tremendo. Eu devia ter perguntado o que tinha. Devia ter insistido. Mas não perguntei. Deixei pra lá. E essa omissão me persegue até hoje. A porta do quarto dos meus pais rangia. Um rangido alto, estridente, que acordava a casa inteira. Eu ouvia aquele rangido de madrugada quando ia visitar e dormia lá. Pensava, por que ninguém lubrifica essa dobradiça? Mas ninguém lubrificava. Porque talvez, lá no fundo, a mamãe quisesse ouvir. Quisesse saber quando aquela porta abria. Quando ele saía do quarto. Para onde ele ia. Mas mesmo ouvindo, ela não fazia nada. Eu ouvia também. E não fazia nada. A gente ouvia aquela porta rangendo de noite. E no dia seguinte fingia que não tinha ouvido nada. Uma vez acordei de madrugada com o rangido da porta. Levantei para beber água. Vi uma sombra no corredor. Era o papai. Ele estava parado na frente do quarto de Isaura. Fiquei parada, sem entender. Ele abriu a porta devagar. Entrou, fechou. Eu fiquei ali, congelada. Uma parte de mim sabia que tinha algo errado. Muito errado. Mas a outra parte, a parte covarde, disse: "Deve ser só para ver se ela tá bem. Ela tem pesadelo.
Ele foi ver se ela tá dormindo. E eu acreditei nisso, porque era mais fácil acreditar na mentira do que encarar a verdade. Isaura começou a evitar o papai. Quando ele chegava do trabalho, ela sumia pro quarto. Quando ele chamava ela para sentar no colo, ela inventava desculpa. Ele ficava bravo. Que menina mal educada, ele dizia. Tá ficando cheia de frescura. E a gente concordava com ele. Vai lá cumprimentar seu pai, a mamãe mandava. E Isaura ia, cabeça baixa, ombros caídos, como quem vai pro cadafalso. Eu via isso. Eu via e achava que era só birra de criança. Mas não era birra. Era uma criança sendo obrigada a abraçar o homem que a machucava de noite. E a gente obrigava ela a fazer isso. Os anos passaram assim. Isaura crescendo quieta, apagada, assustada. A gente vivendo naquela casa como se tudo fosse normal. Neuza longe, no casamento infeliz dela. Dalva mergulhada na igreja, tentando se salvar de um pecado que não era dela. Eu cuidando da minha vida, dos meus filhos, fingindo que minha família de origem estava bem. E a mamãe? A mamãe limpando a casa, lavando roupa, cozinhando e morrendo por dentro. Até que Isaura fez 13 anos. E aí o segredo que ela carregava sozinha ficou grande demais para esconder. Ficou dentro da barriga dela. E tudo explodiu. Isaura tinha 13 anos quando a barriga dela começou a crescer. A mamãe percebeu primeiro. Isaura estava com enjoo toda manhã, vomitando escondida no banheiro. A menstruação não vinha fazia meses. A mamãe esperou ela dormir, entrou no quarto e apalpou a barriga por cima da coberta. Sentiu. Sabia o que era. Tinha tido 5 filhas. Conhecia aquilo. Saiu do quarto branca, as pernas bambas. Sentou na cozinha e ficou ali, sozinha, no escuro, chorando baixinho, sabendo que o inferno ia começar. No dia seguinte, a mamãe levou Isaura na Dona Sebastiana de novo. Não era mais questão de mal olhado. Era questão de confirmar o que ela já sabia. A benzedeira passou o terço no ventre de Isaura, balançou a cabeça devagar, fez o sinal da cruz. Tá esperando, criatura, ela disse. A mamãe segurou firme na beira da cadeira. Tem certeza? A benzedeira olhou para Isaura com pena. Tenho, uns 3 meses já. Isaura não reagiu. Ficou parada, olhando para o chão, como se já esperasse por aquilo, como se já soubesse que um dia ia chegar nesse ponto. A mamãe trouxe Isaura de volta para casa segurando ela pelo braço. Não falou nada no caminho. Quando chegaram, o papai estava sentado na sala, lendo o jornal. A mamãe parou na frente dele, respirou fundo. Benedito, a gente precisa conversar. Ele levantou os olhos do jornal, já com aquela cara de quem não gosta de ser incomodado. O que foi? A mamãe engoliu seco. A Isaura, ela tá esperando o bebê. O silêncio que caiu foi tão pesado que eu senti ele nos meus ossos. Eu tava lá naquele dia. Tinha ido visitar. Presenciei tudo. O papai levantou devagar. O jornal caiu no chão. Ele olhou para Isaura como se quisesse matá-la só com o olhar. O quê? A voz dele saiu baixa, perigosa. Isaura recuou um passo. Repete o que você disse. Ele mandou para a mamãe, mas sem tirar os olhos de Isaura. A mamãe repetiu, a voz tremendo. Ela tá grávida. A benzedeira confirmou. Foi aí que ele explodiu. Gritou tão alto que os vizinhos devem ter ouvido. Quem foi? Quem fez isso com você? Isaura começou a chorar. Não respondeu. Ele gritou de novo, mais alto ainda. Eu tô perguntando quem foi. Isaura balançava a cabeça, soluçando, mas não falava. O papai avançou nela, agarrou ela pelos ombros, sacudiu com força. Fala! Fala o nome dele! Isaura só chorava mais alto. Eu tava paralisada na porta da cozinha. A mamãe tentou se meter. Benedito, para! Você tá machucando ela! Ele empurrou a mamãe pro lado.
Ela bateu na parede. Ele arrastou Isaura pro quarto dela, jogou ela lá dentro, bateu a porta, trancou por fora. A gente ouviu ele gritando do outro lado. "Você não sai daí até falar o nome desse desgraçado." E deixou ela lá, sozinha, trancada. Uma menina grávida de 13 anos. Isaura ficou 2 dias trancada naquele quarto. A mamãe deixava comida na porta, mas ela mal comia. A gente ouvia ela chorando lá dentro, sem parar. O papai ia lá a cada hora, batia na porta, exigia o nome. "Quem foi? Foi aquele menino da esquina? Foi o filho da vizinha? Quem foi?" E Isaura não respondia, só chorava. Eu tentei falar com o papai. "Pai, solta ela. Ela tá doente, tá grávida. Não pode ficar trancada." Ele me cortou. "Não se mete. Isso é problema meu com ela." E eu calei a boca. De novo, sempre calando a boca quando devia gritar. No terceiro dia, ele perdeu a paciência de vez. Destravou a porta, entrou no quarto. A gente ouviu a voz dele, alterada, insana. "Última chance. Fala ou vai se arrepender." Isaura deve ter negado de novo, porque foi aí que a gente ouviu o primeiro golpe. Um som surdo de mão batendo em carne. Depois outro. Depois outro. Isaura gritou. A mamãe correu até a porta do quarto, mas estava trancada de novo. Por dentro agora. Ela bateu, implorou. "Benedito, para! Você vai matar ela!" Mas ele não parou. E a gente ficou ali, do lado de fora. Eu, a mamãe, ouvindo. Só ouvindo. Os gritos de Isaura foram ficando mais fracos. Até virarem gemidos. Até virarem nada. Quando o papai abriu a porta, ele estava suado, ofegante, a camisa manchada. Isaura estava no chão, encolhida, sangrando. Muito sangue, escorrendo pelas pernas dela, encharcando o chão. A mamãe gritou. "Meu Deus! Chama a ambulância!" O papai nem olhou para trás. Foi pro quarto dele, bateu a porta. Foi eu quem corri até a casa do vizinho. Bati na porta, pedi ajuda. "Chama a ambulância! Minha irmã tá morrendo!" O vizinho correu. A ambulância veio e levou Isaura. Pálida, quase sem vida. Eu nunca vou esquecer os olhos dela naquele dia. Vazios. Como se já tivesse morrido por dentro. Na ambulância, a mamãe foi junto. Eu fui atrás no carro do vizinho que se ofereceu para levar. O papai não foi. Ficou em casa, trancado no quarto. No caminho pro hospital, a mamãe segurava a mão de Isaura chorando. "Aguenta, filha. Aguenta. Já tá quase chegando." Mas Isaura não respondia. Os olhos fechados, a respiração fraca. Eu olhei para a barriga dela, aquele volume pequeno embaixo da roupa ensanguentada, e pensei: o bebê. Ela perdeu o bebê. Ele bateu nela até ela perder o bebê. E a gente deixou. A gente ficou do lado de fora ouvindo e não fez nada para parar. Chegamos no hospital de patrocínio. Pequeno, precário, mas era o que tinha. Os enfermeiros correram com a maca. Levaram Isaura para a sala de emergência. A gente ficou esperando na sala de espera, eu e a mamãe, sentadas em cadeiras velhas de plástico. A mamãe rezava baixinho, as mãos tremendo. Eu não rezava. Eu só pensava: se ela morrer, a culpa é nossa. A culpa é minha. Eu vi os sinais. Eu vi ela mudando aos 9 anos. Eu vi o papai saindo do quarto dele de madrugada. Eu vi tudo e não fiz nada. E agora ela estava morrendo por causa disso. Por causa da minha covardia. Da nossa covardia. O médico que atendeu Isaura era o Dr. Arnaldo. Homem gordo, barrigudo, que tinha um consultório particular na cidade e também atendia no hospital. Ele era amigo do meu pai. Jogavam sinuca juntos no bar. Quando ele saiu da sala de emergência, ainda de luvas, veio falar com a gente. A mamãe levantou num pulo. "E a minha filha? Como ela tá?" Dr. Arnaldo limpou o suor da testa. "Ela perdeu o bebê. Perdeu muito sangue. Tá fraca, mas vai sobreviver. Foi por pouco." A mamãe desmoronou na cadeira.
chorando de alívio e desespero misturados. Eu perguntei baixinho: "E o bebê? Era menino ou menina?" Ele hesitou. Ainda não dava para saber. Era muito pequeno. Doutor Arnaldo me puxou pro canto, longe da mamãe. "Mirtes, preciso saber. O que aconteceu com a menina?" Eu gelei. Não sabia o que responder. Se eu contasse a verdade, ele ia ter que denunciar. Ia virar caso de polícia. Meu pai ia preso. Nossa família ia virar escândalo público. E eu tive medo. Medo da vergonha, do falatório, das consequências. Então menti. Ela caiu da escada. Bateu com tudo. Foi acidente. Doutor Arnaldo me olhou fundo nos olhos. Ele sabia. Eu vi que ele sabia. Mas ele não insistiu. Só balançou a cabeça devagar. "Vou precisar fazer um boletim. Vou escrever que foi queda acidental, tá bom assim?" E eu, covarde, até o último fio de cabelo, concordei. Meu pai apareceu no hospital algumas horas depois. Entrou na sala de espera com aquela cara de dono da razão. Doutor Arnaldo foi falar com ele, longe de onde eu tava. Mas eu vi. Vi o papai tirando uma nota do bolso, discreta, e passando pro médico. Vi o médico pegando. Vi os dois apertando a mão. Um acordo selado. Silêncio comprado. Isaura quase morreu. Perdeu um filho. Foi espancada até sangrar. E o médico aceitou dinheiro para escrever "queda de escada" no papel. Foi assim que a gente encobriu tudo. Foi assim que a justiça foi enterrada junto com o bebê que Isaura perdeu. Isaura ficou internada 3 dias. Pálida, fraca, sem falar nada. Eu visitei ela uma vez. Entrei no quarto e ela estava deitada, olhando pro teto. Sentei na beira da cama. "Isaura, como você tá?" Ela não olhou pra mim. Só continuou olhando pro teto, os olhos secos, sem lágrimas. Como se já tivesse chorado tudo que tinha pra chorar. Tentei de novo. "Você precisa de alguma coisa?" Nada. Silêncio. Levantei e saí do quarto. Não insisti. Não forcei. Não perguntei o que eu devia ter perguntado. "Quem fez isso com você?" Porque eu tinha medo da resposta. Eu já sabia, no fundo. Mas não queria confirmar. No 3º dia, Isaura teve alta. O papai foi buscar ela. A mamãe não foi. Ficou em casa, doente, incapaz de encarar a filha. Eu fui junto. No caminho de volta, dentro do carro, o silêncio era ensurdecedor. Isaura no banco de trás, olhando pela janela. O papai dirigindo tenso, os dedos apertando o volante. Chegamos em casa. O papai estacionou. Virou pro banco de trás. "Desce!" Isaura desceu. Ele desceu também. E foi aí que ele disse, na frente da casa, pros vizinhos que quisessem ouvir: "Você não entra mais aqui. Você desonrou essa família. Você não é mais filha minha." Isaura não reagiu. Só ficou parada ali, magrinha, pálida, perdida. Eu não acreditei. "Pai, o que você tá fazendo? Ela tem 13 anos. Ela não tem pra onde ir." Ele me ignorou. Entrou em casa. A mamãe apareceu na porta, as mãos na boca, chorando. "Benedito, ela é nossa filha." Ele passou reto por ela. Foi pro quarto, bateu a porta. A mamãe desceu os degraus, correu até Isaura, tentou abraçar ela. Isaura recuou. Não deixou. A mamãe insistiu: "Filha, perdoa a gente. Perdoa. Entra, vamos dar um jeito." Mas Isaura balançou a cabeça, virou as costas e começou a andar, descalça, sem nada, só a roupa do corpo, andando pela rua, sozinha. 13 anos, expulsa de casa, sem dinheiro, sem ninguém. Eu fiquei ali, parada na calçada, vendo ela se afastar. A mamãe gritou: "Isaura, volta, por favor." Mas Isaura não voltou. Continuou andando, virou a esquina, sumiu. E eu não corri atrás. Eu devia ter corrido. Devia ter pego ela, levado para minha casa, protegido ela. Mas não fiz. Fiquei ali, plantada, vendo ela ir embora. E quando ela sumiu da minha vista, virei e entrei em casa, como se nada tivesse acontecido.
Como se eu não tivesse acabado de assistir uma criança sendo expulsa de casa e não tivesse feito absolutamente nada para impedir. A mamãe ficou dias sem sair do quarto. Não comia, não falava, só chorava. Eu tentei conversar com ela. Mãe, a gente precisa procurar a Isaura. Ela pode estar passando fome, pode estar em perigo. A mamãe balançou a cabeça derrotada. Seu pai disse que se eu for atrás dela, ele me põe pra fora também. Eu respirei fundo. Então deixa ele te pôr. A Isaura é sua filha. Mas a mamãe não teve coragem. E eu também não tive. Porque eu tinha minha vida, minha casa, meus filhos. E eu não quis arriscar minha segurança para salvar minha irmã. Essa verdade me come viva até hoje. Tentamos procurar Isaura pelas ruas de Patrocínio nos primeiros dias. Perguntamos pros vizinhos, pros conhecidos, se alguém tinha visto ela. Ninguém tinha. Ela sumiu. Simplesmente sumiu. Semanas depois, chegou um boato. Alguém tinha visto uma menina parecida com ela pegando carona num caminhão na estrada, indo para São Paulo. A gente nunca confirmou. Mas ficou isso. Isaura foi para São Paulo. Virou mulher da vida. Virou perdida. Pelo menos era o que o povo falava. E a gente não desmentiu. Deixamos as pessoas pensarem o pior dela. Porque era mais fácil deixar ela ser a vilã do que admitir que a gente era os monstros. Nos meses seguintes, Neuza tentou convencer a mamãe a fazer um boletim de ocorrência. Mãe, ela é menor de idade. A polícia pode procurar ela. Mas a mamãe tinha medo do papai. E tinha medo da verdade. Porque se a polícia achasse Isaura, ela ia contar. Ia contar tudo. E a gente não queria que ela contasse. Então deixamos quieto. Deixamos ela perdida no mundo. Uma menina de 13 anos que tinha sido estuprada pelo próprio pai, espancada até perder um filho e expulsa de casa. E a gente não fez nada. Absolutamente nada. Essa é a verdade que eu vou carregar até o dia que eu morrer. Os anos que vieram depois foram os piores da minha vida. Patrocínio é cidade pequena. Fofoca se espalha rápido. Todo mundo sabia. Todo mundo comentava. A caçula do seu Benedito engravidou e sumiu. Dizem que foi com um menino daqui. Não, ouvi dizer que era casado. Coitada da dona Aparecida, que vergonha. A gente virava alvo de olhares na rua, cochichos na feira, comentários na igreja. Minha família, que sempre tinha sido respeitada, virou piada, virou escândalo. E a culpa? A culpa era de Isaura. Pelo menos era isso que a gente deixava todos pensarem. A mamãe emagreceu 20 quilos em 6 meses. Parou de sair de casa. Parou de ir na feira, na missa, na casa das amigas. Ficava trancada dentro de casa, limpando, cozinhando, existindo como um fantasma. Teve uma época que ela ficou doente de verdade. Pressão alta, coração fraco, nervos à flor da pele. O médico disse que era emocional, que ela precisava descansar, esquecer os problemas. Como se fosse possível esquecer que você abandonou uma filha de 13 anos na rua. Como se fosse possível viver em paz, sabendo disso. Neuza continuou no casamento infeliz dela. O marido, seu Osvaldo, bebia muito, gastava dinheiro, gritava com ela. Tinha dias que a gente via ela com roxo no braço, olho inchado. Mas ela nunca reclamava, nunca pedia ajuda. Quando eu perguntava, ela desconversava. Tropecei na escada, bati na porta do armário. Mentiras óbvias. Mas eu aceitava, não forçava. Porque forçar significava ter que fazer alguma coisa. E eu estava cansada de fazer alguma coisa. Ou melhor, eu nunca fiz alguma coisa. Então era fácil continuar assim. Neuza aguentava tudo calada. Porque na cabeça dela, aquele casamento ruim ainda era melhor do que a casa de onde ela tinha fugido. Dalva virou pregadora evangélica. Fanática. Ela subia no púlpito e gritava sobre pecado, sobre pureza, sobre o fogo do inferno. Assustava as crianças da igreja.
Os outros fiéis achavam que ela tinha vocação. Eu achava que ela tinha surto. Hoje eu sei que não era nenhum nem outro. Era desespero. Ela estava tentando se limpar de um pecado que não era dela. Estava tentando se salvar de uma sujeira que tinha sido jogada em cima dela. A igreja era o único lugar onde ela conseguia gritar, sem que ninguém entendesse, sobre o que ela estava realmente gritando. Eu criei meus filhos com pulso firme. Firme demais. Eu vigiava cada passo deles. Não deixava dormir na casa de amigo. Não deixava sair sozinho. Não deixava namorar cedo. Meus filhos cresceram achando que eu era neurótica, controladora. E eu era. Mas não porque eu queria. Era porque eu tinha medo. Medo de que acontecesse com eles o que aconteceu com Isaura. Medo de que eu falhasse de novo. Só que eu estava protegendo eles do perigo errado. O perigo não estava na rua. O perigo tinha morado dentro da minha casa. E eu não tinha visto. Meu pai continuou sendo seu Benedito, o caminhoneiro respeitado, o homem trabalhador. Ele ia no bar, jogava sinuca, conversava com os amigos. Ninguém sabia o que ele tinha feito. Ou se sabiam, fingiam não saber, porque ele era homem. E homem, naquela época, podia tudo. Ele tinha expulsado a filha de 13 anos de casa. Mas a culpa era dela. Ela que tinha engravidado. Ela que tinha desonrado a família. Ele era só o pai rigoroso que tinha tomado a decisão difícil. Assim o povo via. E a gente deixou que vissem assim. Uns 17 anos depois que Isaura sumiu, meu pai morreu. Acidente na estrada. O caminhão dele capotou. Morreram ele e mais 2 que iam na boleia. Foi rápido, dizem. Nem sofreu. Quando eu recebi a notícia, senti um alívio estranho. Um alívio que me deixou enojada de mim mesma. Mas era verdade. Eu senti alívio. Porque ele tinha morrido. Porque o monstro tinha sumido. Porque talvez agora a gente pudesse respirar. Mas a gente não respirou. Porque ele tinha morrido. Mas o que ele tinha feito continuava vivo em cada uma de nós. O velório foi cheio. Igreja lotada. Todo mundo de patrocínio foi. Que homem trabalhador, diziam. Que perda para a família, choravam. Eu fiquei sentada no banco da frente, de preto, seca, sem lágrima nenhuma. A mamãe chorava do meu lado. Neuza e Dalva também. Elas choravam de verdade. Eu não sei se choravam por ele ou por elas mesmas, mas choravam. Eu não. Eu olhava para o caixão fechado e pensava: você morreu sem pagar pelo que fez, sem admitir, sem se arrepender. Você morreu como herói e vai ser lembrado como herói. E isso é a maior injustiça de todas. Depois do enterro, a mamãe ficou viúva, sozinha, com a casa grande, vazia. Ela tinha a pensão dele, o sítio que ele tinha comprado uns anos antes. Ela ficou ali, vivendo do que ele deixou. Eu e as minhas irmãs visitávamos ela de vez em quando. A gente tentava tocar no assunto de Isaura às vezes. Será que ela tá bem? Será que a gente devia tentar procurar ela? Mas a mamãe mudava de assunto. E a gente deixava. Porque nenhuma de nós tinha coragem de fazer o que era certo. A gente tinha deixado Isaura para trás 20 anos atrás. E continuávamos deixando ela para trás todos os dias, que não fazíamos nada para encontrar ela. 3 anos depois da morte do papai, a mamãe resolveu que queria vender o sítio. Ela estava velha, cansada, doente. Não queria mais cuidar de terra, de documentos, de nada. Queria o dinheiro para ficar tranquila nos últimos anos de vida. Chamou a gente para conversar. Eu, Neuza e Dalva. Sentamos na sala dela tomando café requentado. Ela disse: vou vender o sítio. Quero dividir o dinheiro com vocês 3. Eu abri a boca para concordar. Mas aí ela falou baixinho, quase com vergonha: e a Isaura? Foi aí que começou a maior briga da nossa vida. E foi aí que Isaura, depois de 20 anos de silêncio, voltou. E trouxe a verdade junto.
Quando a mamãe perguntou sobre dar parte da herança para Isaura, eu explodi. Dar para ela? Mãe, a senhora tá louca? Ela sumiu 20 anos atrás. Abandonou a senhora, abandonou a gente. E agora a gente vai dar 300 mil reais de presente para ela? Neuza bateu palma na mesa concordando. É isso mesmo. Ela não deu as caras em 20 anos. Não ligou, não mandou carta, nada. Agora quer herança? Dalva ficou quieta, mas eu vi que ela pensava igual. A mamãe encolheu na cadeira, derrotada. A gente tinha decidido. Isaura ficaria de fora. Mas tinha um problema. Legalmente, Isaura tinha direito. O sítio era a herança do papai. 4 filhas vivas, 4 partes iguais. Consultamos um advogado. Ele confirmou. Para vender, precisava da assinatura de todas, ou de um processo judicial declarando Isaura como ausente. Demora quanto tempo esse processo? Eu perguntei. Uns 2, 3 anos, ele respondeu. Eu bufei, irritada. Seu Osvaldo, marido da Dalva, se meteu. Então a gente enrola ela, vende rápido antes dela saber. E foi exatamente isso que a gente tentou fazer. Vender escondido, roubar da própria irmã. Colocamos o sítio à venda discretamente. Sem placa, sem anúncio em jornal. Só boca a boca. Apareceu um fazendeiro interessado em comprar para plantar café. Ofereceu os 300 mil à vista. A gente aceitou na hora. Marcamos de assinar os papéis na semana seguinte. Eu já estava planejando o que fazer com os meus 100 mil. Pagar dívidas, reformar a casa, dar um dinheiro para os filhos. Neuza queria usar o dela para sair do casamento, alugar uma casa pequena. Dalva nem sabia direito, mas o marido já tinha planos. A gente estava contando o dinheiro antes de ter. Ganância pura. 3 dias antes de assinar os papéis, o telefone da mamãe tocou. Ela atendeu. Ficou branca. Desligou tremendo. Era um advogado, de São Paulo. Ele disse que representa a Isaura. Ela soube da venda. Quer a parte dela. Silêncio. O chão sumiu debaixo dos meus pés. Como ela soube? Neuza perguntou, a voz esganiçada. A mamãe balançou a cabeça, perdida. Descobrimos depois. Dona Sebastiana, a benzedeira, ainda era viva. Ela tinha o telefone de Isaura. Tinha avisado ela. A única pessoa em Patrocínio que não tinha virado as costas para minha irmã tinha sido aquela velha. O advogado disse que Isaura exigia uma reunião presencial. Queria vir a Patrocínio, encontrar a família, resolver tudo cara a cara. A gente tentou argumentar. Não precisa vir, não. A gente deposita a parte dela direto na conta. Eu ofereci no telefone. O advogado foi claro. Minha cliente insiste em reunião presencial. Se vocês se recusarem, ela vai à justiça e congela a venda do sítio até resolverem. Foi uma ameaça. E funcionou, porque se ela congelasse, ia demorar anos. E a gente queria aquele dinheiro. Então concordamos. Marcamos para dali 3 dias. Nos dias que antecederam a reunião, a tensão era insuportável. Neuza me ligava toda hora, nervosa. O que será que ela quer? Só dinheiro ou vem cobrar satisfação? Dalva estava em crise, chorando na igreja, pedindo força para Deus. A mamãe quase não dormia. Levantava de madrugada, andava pela casa como alma penada. Eu fingia que estava calma, mas não estava. Meu estômago revirava. Porque eu sabia que quando Isaura aparecesse, não seria só sobre dinheiro. Seria sobre tudo que a gente tinha feito com ela. Ou não tinha feito. O dia chegou. A mamãe arrumou a sala, fez café, tentou deixar tudo apresentável. Como se isso importasse. Como se uma sala limpa apagasse 20 anos de abandono. As minhas irmãs chegaram cedo. Neuza com a cara fechada, os braços cruzados. Dalva com a Bíblia na bolsa, rezando baixinho. Seu Osvaldo veio junto, convidado ou não. Ele sentou no sofá, esparramado, como se fosse a casa dele. Vamos ver o que essa aí quer, ele resmungou.
Eu tive vontade de mandar ele calar a boca, mas não mandei. Nunca mandava ninguém calar a boca quando devia. O carro dela parou em frente à casa 12:00 em ponto. Eu vi pela janela. O mesmo carro importado. Isaura desceu, óculos escuros, roupa cara. Ela não estava sozinha. Tinha uma moça com ela. Jovem, bonita, bem vestida. A moça carregava uma pasta. Advogada, provavelmente. Isaura tinha vindo preparada. Não era uma visita social. Era um confronto profissional. Elas subiram os degraus. Eu abri a porta antes que tocassem a campainha. Nossos olhos se encontraram. Eu tentei ler alguma coisa neles. Raiva, mágoa, desejo de vingança? Mas não li nada. Eram olhos mortos. Olhos que tinham desistido de sentir. Isaura entrou sem cumprimentar. A advogada atrás. Elas sentaram. Isaura tirou os óculos devagar, dobrou, colocou na bolsa. Olhou para cada uma de nós. Para a mamãe. Para Neuza. Para Dalva. Para mim. Por último, para o seu Osvaldo. Ele se remexeu desconfortável na cadeira. Bom, que se sentisse desconfortável. Isaura cruzou as pernas, juntou as mãos no colo. Obrigada por aceitarem me receber, ela disse, a voz controlada. Eu sei que vocês não queriam, mas precisamos resolver isso. Resolver. Como se 20 anos de dor e abandono fossem uma questão burocrática a resolver. A advogada abriu a pasta, tirou papéis. Começou a falar de valores, porcentagens, direitos, mas eu não estava ouvindo. Eu só olhava para Isaura, para a mulher que minha irmã tinha virado. Rica, bem-sucedida, independente, sem a gente. Apesar da gente, ela tinha sobrevivido, tinha vencido. Enquanto a gente ficou aqui, apodrecendo na mentira, ela tinha construído uma vida. E eu senti pela primeira vez, não pena dela, mas inveja. Inveja de quem teve coragem de sair, de recomeçar, de não olhar para trás. Até aquele dia, porque agora ela tinha voltado e ia fazer a gente olhar para trás junto com ela. A advogada terminou de explicar a parte legal. Isaura tinha direito a R$75 mil, um quarto do valor do sítio. A gente sabia disso. O que a gente não sabia era o que viria depois. Isaura dispensou a advogada com um gesto. Pode esperar no carro. Isso aqui é assunto de família. A moça hesitou, mas obedeceu. Saiu. Fechou a porta. E aí ficamos só nós, as 4 irmãs, a mãe, o cunhado intruso, e um silêncio que pesava toneladas. Isaura respirou fundo, preparando. O que ela ia dizer não tinha volta. Antes de assinar qualquer papel, Isaura começou. Vocês precisam saber por que eu sumi. Por que eu nunca voltei. Por que eu guardei silêncio durante 20 anos. A voz dela era firme, mas eu vi a mão tremendo levemente. Ela apertou os dedos um no outro. Vocês acham que eu abandonei essa família, que eu desapareci porque quis, que eu era vagabunda, perdida, sem vergonha. Ela pausou, olhou para a mamãe. Mas vocês não sabem de nada. Nada. A mamãe começou a tremer. Eu vi. O corpo dela todo tremendo. Quando eu tinha 13 anos e engravidei... Isaura continuou. Cada palavra saindo devagar, pesada. O papai me trancou no quarto. Exigiu saber quem era o pai do bebê. Eu não falei. Vocês lembram disso, né? A gente acenou que sim. Como esquecer? Vocês acham que eu não falei porque estava protegendo um namoradinho? Um menino da escola? Ela deu uma risada amarga, sem humor. Eu não falei porque eu tinha medo. Medo de que vocês não acreditassem em mim. Medo do que iam fazer comigo se eu contasse a verdade. Meu coração acelerou. Para onde ela estava indo com isso? Isaura se levantou. Começou a andar pela sala, as mãos apertando uma na outra. Vocês querem saber por que eu não contei quem me engravidou? Porque era alguém que vocês amavam. Alguém que vocês respeitavam. Alguém que era intocável nessa família. Neuza se mexeu na cadeira.
inquieta. Dalva começou a chorar baixinho. Elas sabiam. No fundo, elas sabiam o que vinha. Eu ainda não queria acreditar. Ainda estava tentando achar outra explicação. Qualquer outra. Mas não tinha. Só tinha uma verdade. E ela estava prestes a explodir. Nosso pai, Isaura disse. E a sala inteira congelou. Abusava de mim desde os meus 9 anos. Silêncio. Um silêncio que doía nos ouvidos. Neuza soltou um gemido. Dalva cobriu a boca com as mãos. A mamãe ficou pétrea, os olhos arregalados. Seu Osvaldo bufou. Isso é absurdo. Você tá inventando isso pra... Isaura virou pra ele com uma fúria que eu nunca tinha visto. Cala a boca! Você não sabe de nada. Nada! Ele recuou, assustado. Isaura voltou de olhar pra nós. Ele entrava no meu quarto de madrugada. Tocava em mim. Me ameaçava. Dizia que se eu contasse, ninguém ia acreditar. Eu não conseguia respirar. As palavras dela ecoavam na minha cabeça. Nosso pai. Abusava. 9 anos. Não, não podia ser verdade. Mas era. No fundo, eu sempre soube. As peças todas se encaixavam. A porta rangendo de madrugada. Isaura mudando aos 9 anos. Os pesadelos. O xixi na cama. Tudo fazia sentido agora. Um sentido horroroso, nauseante, que eu tinha me recusado a ver. Você tá mentindo, eu disse, mas minha voz saiu fraca, sem convicção. Eu não acredito nisso. Mas eu acreditava. E ela sabia que eu acreditava. Quando eu engravidei... Isaura continuou, implacável. Ele entrou em pânico, porque o segredo ia sair. Então ele fez aquela encenação. Me trancou no quarto. Gritou perguntando quem era o pai. Como se não soubesse. Como se não fosse ele. Ela parou na frente da mamãe. Olhou para baixo para a mulher que tinha sido nossa mãe. E você, mãe? Você sabia, não sabia? A mamãe não respondeu. Só chorava. As lágrimas escorrendo em silêncio. Você ouvia aquela porta rangendo de noite. Via ele entrando no meu quarto. E não fez nada. A acusação era verdadeira. Dolorosamente verdadeira. A mamãe tentou falar, mas só conseguiu gaguejar. Eu tinha medo dele. Ele batia em mim. Eu não sabia o que fazer. Isaura balançou a cabeça. Você era adulta. Eu era criança. Era seu trabalho me proteger. E você escolheu ele. Escolheu sua segurança. Escolheu seu conforto. E me deixou lá, sozinha, sendo destruída noite após noite. Cada palavra era uma facada. Na mamãe. Em mim. Em todas nós. Porque ela estava certa. A mamãe tinha escolhido. E eu também tinha escolhido. Todas nós tínhamos escolhido não ver. E Isaura tinha pagado o preço sozinha. Neuza se levantou cambaleando. Segurou na parede para não cair. Isaura, eu não sabia. Eu juro que não sabia. A voz dela saía estrangulada. Isaura olhou para ela. Você fugiu de casa aos 15 anos, Neuza. Casou com o primeiro que apareceu. Por que você acha que fez isso? Neuza ficou pálida. Balançou a cabeça, negando. Mas eu vi nos olhos dela. Vi a verdade. E entendi. Neuza não tinha fugido só porque quis. Ela tinha fugido porque também tinha sido vítima. O horror se multiplicava, se espalhava como um câncer. E eu tinha sido cega demais para ver. Dalva levantou também. Lágrimas escorrendo pelo rosto. Ela abriu a boca, fechou, abriu de novo. Finalmente conseguiu falar, a voz quebrada. Comigo também. As 2 palavras mais devastadoras que eu já ouvi na vida. Comigo também. Isaura olhou para ela. Não com surpresa, com reconhecimento, com aquela solidão horrível de quem sabe que não estava sozinha no sofrimento, mas que sofreu sozinha mesmo assim. Desde que idade? Isaura perguntou baixinho. Dalva soluçou. 11, até os 14. Quando eu entrei na igreja, ele parou. Acho que ficou com medo de eu falar pro pastor. 2 irmãs, 2 vítimas.
E eu não tinha visto. Não tinha salvado nenhuma. Seu Osvaldo se levantou furioso, a cara vermelha. Isso é tudo mentira! Vocês estão inventando isso para pegar o dinheiro? Seu Benedito era um homem de bem, trabalhador. Dalva virou para ele com uma raiva que eu nunca tinha visto nela. Cala a boca, Osvaldo! Você não estava lá! Você não sabe de nada! Ele tentou continuar, mas ela gritou mais alto. Sai daqui! Vai embora! Isso não é assunto seu! Ele ficou chocado. Dalva nunca tinha gritado com ele. Nunca tinha se imposto. Ele olhou ao redor esperando apoio. Não recebeu nenhum. Saiu resmungando, batendo a porta. Bom, um monstro a menos na sala. Eu ainda estava processando. 2 irmãs, abusadas pelo mesmo homem, pelo nosso pai. Dalva! Eu disse, a voz tremendo. Por que você nunca contou? Por que nunca pediu ajuda? Ela me olhou com desprezo. Pedir ajuda pra quem, Mirtes? Pra você? Pra mãe? Vocês não viram o que aconteceu com a Isaura quando engravidou? Ele quase matou ela e expulsou ela de casa. Se eu contasse, o que vocês iam fazer? Iam acreditar em mim? Ou iam me chamar de mentirosa também? Ela estava certa. Eu não teria acreditado. Eu teria defendido o papai. Como sempre fiz, Isaura voltou para a cadeira. Sentou devagar, como se estivesse carregando o peso do mundo. Tem mais uma coisa que vocês precisam saber. A voz dela ficou mais baixa, mais perigosa. Quando vocês perguntaram quem era o pai do bebê que eu perdi, vocês realmente queriam saber? Ninguém respondeu. Ela continuou. O pai do bebê era o nosso pai, seu Benedito. Ele me engravidou. Ele bateu em mim até eu perder o filho dele. E depois me expulsou de casa para esconder o que ele tinha feito. Meu estômago revirou. Eu me levantei. Corri pro banheiro. Vomitei. Não consegui segurar. Quando voltei para a sala, a mamãe tinha desmaiado. Tava caída no chão. Neuza tentando acordar ela. Mãe! Mãe, acorda! Jogamos água no rosto dela. Ela abriu os olhos devagar, desorientada. Olhou ao redor. Lembrou onde estava, do que tinha ouvido. E começou a chorar de um jeito que partia o coração. Um choro de quem perdeu tudo. De quem descobriu que viveu uma mentira a vida inteira. Eu sabia! Ela soluçava. Lá no fundo eu sabia e não fiz nada. Eu sou culpada. Eu sou culpada. E ela era. Não só ela. Todas nós éramos. Neuza estava sentada no chão, abraçada nos próprios joelhos, balançando para frente e para trás. Eu casei para fugir dele, ela disse, a voz distante. Eu tinha 15 anos. Ele tinha começado comigo quando eu tinha 9. Eu aguentei 6 anos. 6 anos dele entrando no meu quarto, me tocando, me ameaçando. Quando apareceu o Osvaldo, eu aceitei casar na hora. Mesmo sabendo que ele bebia, mesmo sabendo que ele era grosseiro, porque qualquer coisa era melhor do que ficar naquela casa, do que ficar perto dele. Ela olhou para cima, pros meus olhos. E você, Mirtes? Você nunca desconfiou? Nunca viu nada? Eu quis gritar que não, que eu não sabia de nada. Mas seria mentira. Eu vi, admiti, a voz quebrando. Vi coisas estranhas. Vi ele saindo do quarto de madrugada. Vi vocês mudando. Vi os sinais. Mas eu não quis ver de verdade. Porque ver significava ter que agir. Ter que confrontar ele. E eu tinha medo. Medo dele. Medo do escândalo. Medo de que a família desmoronasse. Eu caí de joelhos no chão. Eu sou culpada também. Eu vi e não fiz nada. Deixei vocês 3 sofrerem sozinhas. Deixei ele destruir vocês. E defendi ele a vida inteira. Chamei a Isaura de vagabunda. Achei que ela tinha merecido ser expulsa. Eu sou um monstro. Isaura não me consolou. Não disse que tudo bem. Não me perdoou. Ela só olhou para mim com aqueles olhos vazios e disse: Você era adulta, Mirtes. Você podia ter feito alguma coisa. Eu tinha 9 anos.
Eu não podia. A Dalva tinha 11. Ela não podia. A Neuza tinha 9. Ela não podia. Mas você podia. E escolheu não fazer. Cada palavra era verdade. E verdade dói mais que mentira. Eu abaixei a cabeça. Não tinha o que dizer. Não tinha desculpa. Não tinha perdão possível. Eu tinha falhado como irmã, como mulher, como ser humano. Dalva se levantou, limpou as lágrimas, tentou se recompor. Por que você esperou 20 anos para contar, Isaura? Por que não contou antes? Isaura olhou para ela cansada. Porque ele estava vivo. Se eu contasse com ele vivo, ele ia negar. Ia dizer que eu era louca. E vocês iam acreditar nele, não em mim. Então eu esperei. Esperei ele morrer. Para ter certeza de que quando eu contasse, não teria ninguém para me chamar de mentirosa. Ninguém para me calar de novo. Ela olhou para cada uma de nós. E vocês sabem que eu tô falando a verdade. Todas vocês sabem, mesmo que não queiram admitir. A mamãe conseguiu sentar na cadeira, apoiada por Neuza. Ela olhou para Isaura, o rosto destruído pela culpa. Filha, eu não sei o que dizer. Não sei como pedir perdão por isso. Eu falhei com você. Falhei com todas vocês. Eu devia ter te protegido. Devia ter denunciado ele. Devia ter saído de casa e levado vocês comigo. Mas eu não tive coragem. Eu fui covarde. Eu tinha medo dele. Medo de ficar sozinha. Medo de não conseguir sustentar vocês. Então eu fingi que não via. Fingi que estava tudo bem. E você pagou o preço. Ela estendeu a mão para Isaura. Me perdoa. Por favor, me perdoa. Isaura olhou para a mão estendida. Não pegou. Eu não vim aqui buscar perdão, mãe. Eu vim buscar justiça. Justiça para o bebê que eu perdi. Justiça para a menina de 9 anos que eu era. Justiça para as minhas irmãs que sofreram igual a mim. Ela se levantou. Vocês vão vender o sítio. Vão dividir o dinheiro em 4. E vão usar esse dinheiro para fazer alguma coisa de útil. Alguma coisa que ajude outras meninas que estão passando pelo que a gente passou. Porque enquanto a gente ficar calada, enquanto a gente fingir que isso não existe, outras crianças vão sofrer igual a gente sofreu. E eu não vou deixar isso acontecer. Ela pegou a bolsa. Vou voltar pro hotel. Amanhã a gente assina os papéis. Isaura andou até a porta. Parou. Virou para trás uma última vez. 20 anos. Ela disse baixinho. 20 anos eu fiquei sozinha com isso. 20 anos eu carreguei esse segredo. Agora vocês vão carregar também. Vão sentir o peso que eu senti. E talvez, só talvez vocês entendam o que é viver sabendo que sua própria família te abandonou quando você mais precisou. Ela abriu a porta, saiu e deixou a gente ali, destroçadas, despedaçadas, sem chão, sem desculpa, sem saída. A verdade tinha explodido. E agora a gente ia ter que aprender a viver com os pedaços. Depois que Isaura saiu, a gente ficou ali, mudas, como estátuas de sal. A mamãe não conseguia parar de chorar. Neuza estava em estado de choque, olhando pro nada. Dalva rezava baixinho, as mãos tremendo. E eu? Eu estava dividida entre acreditar e não querer acreditar. Parte de mim ainda buscava uma saída, uma brecha, alguma coisa que provasse que aquilo era exagero, mentira, fantasia. Mas não tinha. A verdade estava escancarada na nossa frente. E a gente não tinha como fugir dela. Não mais. Nos dias seguintes, fiquei na casa da mamãe cuidando dela. Ela não comia, não dormia. Só chorava e repetia. Eu devia ter feito alguma coisa. Eu devia ter sido forte. Eu deixei ele destruir minhas filhas. Eu tentava consolá-la, mas como? Como consolar quem falhou tão gravemente? Como consolar a mim mesma? Neuza voltou para a casa dela, mas ligava chorando toda a noite. Dalva se trancou na igreja. Passava o dia lá.
Como se Deus pudesse apagar o passado. Mas Deus não apaga. Deus só perdoa. E perdão não era o que a gente merecia. Um dia, enquanto a mamãe dormia sedada por remédio, decidi arrumar o quarto dela. Tava uma bagunça. Roupa velha amontoada. Gavetas entupidas de papel. No fundo do guarda-roupa achei um baú velho de madeira, trancado. Forcei a fechadura com uma faca. Abriu. Dentro tinha roupas antigas do papai. Cheiro de naftalina e mofo. Algumas fotos amareladas. E um caderno. Marrom, surrado, com capa de couro. Eu sabia o que era. Era o caderno que ele mantinha trancado. O caderno que ninguém podia ver. Eu peguei com as mãos tremendo. Abri devagar. As páginas estavam amareladas. A letra dele rabiscada, difícil de ler. Tinha datas. Tinha nomes. Neuza, Dalva, Isaura. Meu estômago revirou. Tinha anotações do tipo: Neuza tá crescendo rápido. Dalva tá resistindo mais. Isaura ainda é pequena. Anotações sobre as próprias filhas como se fossem objetos, experimentos. Eu queria rasgar aquilo, queimar, mas continuei lendo porque eu precisava saber. Precisava entender até onde ia a podridão dele. E quanto mais eu lia, mais eu entendia que o homem que eu chamava de pai era um monstro muito pior do que eu imaginava. No meio do caderno, achei uma página com meu nome. Mirtes. Meu coração disparou. Será que eu tinha me enganado? Será que ele tinha feito comigo também e eu não lembrava? Bloqueei? Li com os olhos ardendo. Mirtes, não. Ela é parecida demais com minha mãe. Não consigo. Larguei o caderno como se queimasse. Ele não tinha me tocado porque eu lembrava a avó dele. Não porque eu era especial. Não porque ele me amava diferente. Mas porque eu tinha a cara da mãe dele. Pura sorte genética. Acaso. E eu tinha vivido a vida inteira achando que era a filha favorita. Sentei no chão, o caderno caído do meu lado, e chorei. Chorei pela primeira vez desde que Isaura tinha contado tudo. Chorei porque eu tinha sido poupada sem merecimento. Chorei porque minhas irmãs tinham sofrido enquanto eu vivia na ignorância. Chorei porque eu defendi ele a vida inteira, achando que ele era bom comigo porque eu merecia. Mas não era sobre mim. Nunca foi. Eu só tive sorte. E elas tiveram azar. E essa loteria macabra tinha definido nossas vidas inteiras. Quem seria destruída? Quem seria poupada? Quem seria culpada? Quem seria inocente? Peguei o caderno de novo. Forcei as pernas a me levantarem. Saí pro quintal. Catei madeira seca. Acendi fogo no meio do terreiro. Joguei o caderno nas chamas. Vi ele pegar fogo. As páginas se retorcendo. A tinta escorrendo. Os nomes sumindo. Neuza, Dalva, Isaura. Tudo virando cinza. Fumaça subindo pro céu. Como se queimar aquilo apagasse o que tinha acontecido. Mas não apagava. Não mudava nada. O caderno era só papel. A verdade estava gravada na carne das minhas irmãs. Nas cicatrizes invisíveis que elas carregavam. Queimar papel não cura ferida. Não traz justiça. Mas foi o único poder que eu tinha naquele momento. Voltei para dentro. A mamãe tinha acordado, estava sentada na cama. "O que você estava queimando?" Ela perguntou. Eu sentei ao lado dela. O caderno dele. Achei escondido. Tinha tudo anotado. Os nomes delas. As datas. As idades. A mamãe fechou os olhos como se a dor fosse física. Eu sabia que ele escrevia alguma coisa. Uma vez tentei abrir aquele caderno. Ele me bateu tanto que eu fiquei de cama 3 dias. Nunca mais tentei. Ela abriu os olhos, me encarou. A gente era covarde, Mirtes. Eu, você, todas nós. A gente escolheu o medo no lugar delas. Tem mais uma coisa, eu disse. E contei sobre a página com meu nome. Sobre o motivo dele não ter me tocado. A mamãe não se surpreendeu. Você sempre foi parecida com a mãe dele. Todo mundo falava. Eu sabia. Eu olhei para ela incrédula.
Você sabia e nunca me contou? Ela deu de ombros exausta. Contar o quê, Mirtes? Que você teve sorte? Que você escapou? Pra quê? Ia fazer diferença? E ela tinha razão. Não ia. Saber por que eu fui poupada não mudava o fato de que elas não foram. Não mudava o fato de que eu fui cúmplice por omissão. Não mudava nada. A verdade estava confirmada, registrada, queimada, mas viva em cada uma de nós. Naquela noite deitei no sofá da sala sem conseguir dormir. Pensava na Isaura voltando para São Paulo, sozinha, carregando tudo aquilo de novo. Pensava na Neuza voltando pro marido violento, porque tinha medo de ficar sozinha. Pensava na Dalva rezando até perder a voz, porque achava que era pecadora. Pensava na mamãe defininhando de culpa. E pensava em mim, na mulher que eu tinha sido, na mulher que eu era agora. Eu não podia voltar no tempo. Não podia salvar elas quando eram crianças. Mas eu podia fazer alguma coisa agora. Tinha que fazer. Porque se eu não fizesse, eu ia morrer com esse peso. E não queria. Eu precisava de algum jeito consertar o que tinha ajudado a quebrar. Que vergonha! Seu Benedito era homem direito e vocês estão sujando a memória dele por causa de dinheiro. Sai daqui, Osvaldo! Eu disse, a voz baixa, mas firme. Ele riu, debochado. Eu não vou a lugar nenhum. Essa confusão toda vai acabar com a reputação da família. Vai acabar com o nome das minhas filhas, dos meus netos. Eu não vou deixar. Ele apontou o dedo na minha cara. Vocês vão parar com essa palhaçada. Vão dizer que tava tudo nervosas, que falaram besteira. Vão se retratar e vão assinar logo os papéis da herança sem fazer mais escândalo. Olhei pra ele, esse homem medíocre, violento, que batia na minha irmã e agora queria mandar na nossa dor. Não, ele ficou vermelho. Como é que é? Eu me levantei e cheguei perto dele. Eu disse não. A gente não vai se retratar de nada, porque não tem nada para se retratar. A Isaura falou a verdade. A Dalva confirmou. A Neuza confirmou. E a gente vai fazer o que deveria ter feito há 20 anos. Denunciar. Ele se levantou também, mais alto que eu, tentando intimidar. Denunciar homem morto? Quem é que vai acreditar nisso? Vocês vão virar piada. Vão passar vergonha. E eu não vou deixar minha mulher passar por isso. A palavra minha me deu nojo. Como se Dalva fosse propriedade dele. A Dalva não é sua, eu disse. Ela é dela mesma. E se ela quiser denunciar, ela vai denunciar. Com você ou sem você. Osvaldo deu um passo ameaçador na minha direção. Você tá esquecendo que sem prova, isso não dá em nada. Vão arquivar. E no fim, vocês vão ter passado vergonha à toa. Ele sorriu, maldoso. Mas eu tenho uma solução melhor. Se vocês insistirem com essa história, eu processo a Isaura por difamação de pessoa morta. Provo que ela tá mentindo para pegar dinheiro. E ela perde tudo. A herança, a reputação, tudo. A ameaça era real. E ele sabia disso. Mas antes que eu pudesse responder, a porta se abriu. Era Dalva. Ela tinha ouvido tudo. Entrou devagar. Fechou a porta atrás de si. Olhou para o marido com uma calma assustadora. Você não vai processar ninguém, Osvaldo. Ele virou para ela. Dalva, vai pro quarto. Isso não é assunto seu. Ela deu uma risada sem humor. Não é assunto meu? A história do abuso que eu sofri não é assunto meu? Ele hesitou. Pela primeira vez, eu vi medo nos olhos dele. Medo de perder o controle. Medo de que a mulher submissa que ele tinha moldado durante anos tivesse quebrado de vez. Amanhã de manhã. Dalva continuou, a voz firme. Eu vou na delegacia de patrocínio. Vou fazer um boletim de ocorrência. Vou contar tudo que meu pai fez comigo dos 11 aos 14 anos. Vou pedir que abram investigação, mesmo ele estando morto. Não é para prender ele porque ele já tá morto.
É para registrar, para deixar claro, para que fique documentado que isso aconteceu. E se você tentar me impedir, eu registro você também. Por violência doméstica, por cárcere privado, por tudo que você fez comigo nesses anos todos. O silêncio que caiu foi absoluto. Osvaldo ficou branco. Você não tem coragem. Dalva chegou perto dele, olhou nos olhos. Eu tive coragem de sobreviver ao meu pai. Você acha mesmo que eu não tenho coragem de te enfrentar? Ele recuou. Percebeu que tinha perdido. Percebeu que a mulher que ele controlava não existia mais. Ela tinha acordado, tinha se libertado, e ele não tinha mais poder nenhum sobre ela. Se você fizer isso, eu te largo. Você fica sem nada, sem casa, sem dinheiro, sem nada. Dalva sorriu, triste. Então me larga. Eu prefiro não ter nada e ser livre do que ter você e ser escrava. Ele saiu batendo a porta. Mas a gente sabia que ele ia voltar. Homem assim sempre volta. No dia seguinte, fomos as 3 para a delegacia. Eu, Neuza e Dalva. A mamãe ficou em casa, doente demais para sair. Chegamos lá de manhã cedo. Delegacia pequena, velha, com um ventilador quebrado no teto. O delegado era um homem mais velho, cansado, que parecia ter visto de tudo. A gente contou. Cada uma. Dalva primeiro. Depois Neuza. Eu não tinha o que contar, mas testemunhei. Confirmei tudo o que elas disseram. O delegado anotava, a cara cada vez mais pesada. Quando a gente terminou, ele suspirou fundo. Olha, meninas, vou registrar sim, mas vocês precisam saber. Sem o abusador vivo, sem prova física, sem testemunha direta, isso não vai virar processo. A gente sabe, Dalva disse. Não é sobre prisão. É sobre verdade. É sobre deixar registrado que isso aconteceu, que ele fez isso e que a gente não inventou. O delegado acenou que sim. Tá certo. Vou fazer o registro. Vou mandar para o Ministério Público. Eles vão avaliar. Provavelmente vão arquivar. Mas vai ficar no sistema. Se alguém procurar o nome dele, vai aparecer isso aqui. Era o máximo que a gente podia conseguir. Não era justiça. Mas era alguma coisa. Era a gente dizendo em voz alta, oficialmente, que aquilo tinha acontecido. E que a gente não ia mais calar. Quando saímos da delegacia, Neuza me abraçou. Obrigada, Mirtes, por vir com a gente, por acreditar na gente. Eu abracei ela de volta, chorando. Desculpa por ter demorado tanto. Desculpa por não ter acreditado antes. Desculpa por tudo. Ela balançou a cabeça. Agora não adianta mais pedir desculpa. Agora a gente tem que viver com isso. E tentar fazer alguma coisa boa com toda essa dor. Ela tinha razão. Desculpa não resolvia. Ação resolvia. E era hora de agir. Mas antes que pudéssemos fazer qualquer coisa, a mamãe tentou se matar. E tudo virou caos de novo. Voltei para a casa da mamãe naquela tarde, depois da delegacia. Abri a porta. A casa estava em silêncio. Silêncio demais. Chamei. Mãe. Nada. Fui pro quarto dela. Achei ela deitada na cama, os olhos fechados. Um vidro de remédio vazio na mesa de cabeceira. Corri e sacudi ela. Mãe, acorda! Ela não acordava. Peguei o celular. Liguei para a ambulância. Eles demoraram séculos. Ou foram minutos que pareceram séculos. Eu não sei. Só sei que fiquei ali, segurando a mão dela, implorando. Não morre. Por favor, não morre agora. A gente precisa de você. Eu preciso de você. A ambulância chegou. Levaram ela. Eu fui junto. No hospital fizeram lavagem estomacal, deram soro, oxigênio. Ela ficou na UTI. Os médicos disseram que foi por pouco. Mais meia hora e ela não teria voltado. Liguei para Neuza e Dalva. Elas vieram correndo. A gente ficou na sala de espera, as 3, sem saber se a mamãe ia sobreviver. Se ela ia querer sobreviver. Porque tentar suicídio não é só sobre morrer. É sobre não aguentar mais viver.
E a mamãe não estava aguentando. O peso da culpa estava matando ela. Literalmente. Ela acordou de madrugada, fraca, confusa, com um tubo na garganta. Quando tiraram o tubo, ela chorou. Não de alívio por estar viva, de decepção por não ter morrido. Eu segurei a mão dela. Mãe, por que você fez isso? Ela olhou para mim com aqueles olhos fundos, cheios de dor. Porque eu não mereço viver, Mirtes. Eu deixei ele fazer aquilo com minhas filhas. Eu ouvi os gritos, eu vi os sinais, e não fiz nada. Que mãe faz isso? Que tipo de monstro eu sou? Ela soluçou. Eu devia ter morrido no lugar delas. Era eu quem devia ter sofrido, não elas. Liguei para Isaura em São Paulo, contei o que tinha acontecido. Ela ficou em silêncio por um tempo. Depois disse: eu volto. No dia seguinte, ela estava lá. Entrou no quarto do hospital, ainda de roupa de viagem. A mamãe viu ela e começou a chorar mais forte. Isaura, me perdoa. Eu não prestei. Eu falhei com você. Isaura puxou uma cadeira, sentou do lado da cama. Não pegou na mão da mamãe. Não a abraçou, mas ficou ali, presente. E já era mais do que a mamãe merecia. Mais do que eu merecia. Mais do que qualquer uma de nós merecia. Mãe, Isaura disse, a voz cansada. Eu não vim aqui te dar perdão de presente. Não é assim que funciona. Você falhou comigo. Você me abandonou quando eu tinha 13 anos. Você escolheu ele no lugar de mim. A mamãe assentiu, chorando. Eu sei. Isaura continuou. Mas eu também entendo que você tinha medo. Que ele batia em você. Que você não tinha pra onde ir. Que você fez o que achou que precisava fazer pra sobreviver. Ela respirou fundo. Então eu não vou te perdoar porque você não merece. Eu vou te perdoar porque eu preciso. Preciso me livrar desse ódio, desse rancor, porque tá me matando por dentro. Igual tá matando você. A mamãe agarrou a mão de Isaura desesperada. Obrigada. Obrigada, filha. Eu vou passar o resto da vida tentando compensar. Isaura a cortou. Você não vai compensar nada, mãe. Não tem como compensar. O que foi feito, foi feito. A gente não volta no tempo. Mas dá pra tentar não repetir. Dá pra tentar ajudar outras pessoas que estão passando pelo que a gente passou. Dá pra transformar essa dor em alguma coisa útil. É nisso que a gente precisa focar agora. Não em pedir perdão, mas em fazer diferente. Aquelas palavras mudaram alguma coisa na mamãe. Ela parou de chorar. Olhou para Isaura com uma clareza que eu não via fazia tempo. Como? O que a gente pode fazer? Isaura olhou para mim, para Neuza, para Dalva. A gente vende o sítio, pega os 300 mil e faz uma casa de acolhimento para meninas vítimas de abuso. Um lugar seguro, onde elas possam ficar longe dos agressores, onde tenham psicóloga, advogada, apoio. Um lugar que eu não tive quando precisei. Um lugar que vocês não tiveram quando precisaram. Ela olhou de volta para a mamãe. E você, mãe, vai trabalhar lá. Vai cuidar dessas meninas. Vai dar para elas o que você não deu pra gente. Não é para compensar. É para não ser em vão. Para que pelo menos alguma coisa boa saia de tudo isso. A mamãe assentiu, agarrada na ideia como quem se agarra numa tábua no meio do mar. Eu faço o que vocês quiserem. Eu ajudo, eu trabalho, eu cuido. Qualquer coisa. Só não me deixa aqui sozinha com essa culpa, sem fazer nada. E foi aí que a gente decidiu. Ali mesmo, naquele quarto de hospital, com cheiro de álcool e desinfetante. A gente ia vender o sítio, ia criar a casa, ia tentar salvar outras meninas. Não porque isso apagava o que tinha acontecido com a gente, mas porque era a única coisa que fazia sentido fazer. Era a única coisa que dava propósito para toda aquela dor. A mamãe teve alta 2 dias depois. Frágil, magra, envelhecida 10 anos, mas viva. E com um objetivo. Pela primeira vez em décadas,
Ela tinha um motivo para acordar de manhã. Um motivo que não fosse só existir, mas viver. Fomos para a casa dela, todas nós. Sentamos na mesa da cozinha e começamos a planejar. Quanto custava uma casa? Quanto custava reformar? Quantas meninas daria para acolher? Quem ia trabalhar lá? Como funcionava legal? Tinha 1000 perguntas, mas a gente não desistiu. Porque desistir era voltar pro buraco. E a gente não queria mais viver no buraco. Minha neta, Bruna, apareceu naquele dia. Ela tinha 18 anos, estava estudando serviço social. Eu tinha contado para ela tudo o que tinha acontecido. Ela ficou chocada, mas não julgou. Não fugiu. Ela sentou com a gente e disse: Vó, eu quero ajudar. Eu tô estudando para isso, para trabalhar com vítimas de violência. Deixa eu fazer parte desse projeto. Olhei para ela, aquela menina jovem, cheia de vida, e percebi. Ela era a quebra do ciclo. Ela era a geração que ia fazer diferente, que não ia calar, que não ia ser cúmplice. E isso me encheu de uma esperança que eu não sabia que ainda existia dentro de mim. Mas Bruna também me confrontou naquele dia. Depois que as outras saíram, ela ficou. Me olhou sério. Vó, tem uma coisa que eu preciso te falar. Eu sentei, preparada. A senhora criou minha mãe e meus tios com muito medo. Controlava tudo. Não deixava ninguém sair, dormir na casa de amigo, nada. E criou minha mãe cheia de traumas. Ela passou isso pra mim também. Eu cresci achando que todo homem era perigoso, que toda situação era uma ameaça. E só agora eu entendo por quê. Ela respirou fundo. Esses traumas passam de geração em geração, vó. Se a gente não parar, eu vou passar pros meus filhos. E eles pros deles. A gente precisa quebrar isso agora. E isso começa com a verdade. Com falar. Com não esconder mais. Assinamos os papéis de venda do sítio 2 semanas depois. O comprador pagou à vista, como prometido. 300 mil reais divididos em 4 partes iguais. 75 mil para cada irmã. Mas nenhuma de nós pegou o dinheiro para si. A gente depositou tudo numa conta conjunta. Uma conta só para casa. Isaura adicionou mais 50 mil do bolso dela. Para garantir que não falte nada, ela disse. Era dinheiro suficiente para começar. Para transformar dor em proteção. Para fazer o que ninguém tinha feito por nós. Procuramos casas em patrocínio. Precisava ser grande, com vários quartos, quintal, perto da cidade, mas não no centro. Achamos uma casa perfeita. 5 quartos, 2 banheiros, cozinha espaçosa, quintal com árvore. Tava abandonada, precisando de reforma. Mas tinha estrutura boa. Compramos por 120 mil. Sobraram mais de 200 mil pro resto. Reforma, móveis, equipamentos, documentação, advogado. A gente fez planilha, orçamento. Ligou para pedreiro, eletricista, encanador. Não tinha tempo a perder. Cada dia que passava, outras meninas sofriam. E a gente não ia deixar isso continuar. A reforma levou 8 meses. 8 meses de obra, poeira, barulho, cansaço. Mas valeu cada segundo. Pintamos as paredes de branco, claro, limpo. Compramos camas novas, colchões bons, roupas de cama coloridas. Montamos uma cozinha equipada com geladeira grande, fogão de 6 bocas, mesa para 10 pessoas. Fizemos 2 banheiros completos com chuveiro quente. No quintal, plantamos flores, colocamos balanço, criamos um espaço seguro. Um espaço que gritava: aqui você pode respirar. Aqui você tá protegida. Aqui ninguém vai te machucar de novo. Durante a reforma, Dalva tomou a decisão que eu sabia que vinha. Ela se divorciou de seu Osvaldo. Juntou coragem, pegou o advogado, entrou com os papéis. Ele resistiu, gritou, ameaçou, mas ela não voltou atrás. Eu aguentei 37 anos num casamento que era prisão. Ela me disse. Não vou aguentar mais um dia. Com 51 anos, ela saiu de casa.
Alugou um apartamento pequeno, só dela. Pela primeira vez na vida, Dalva dormiu sozinha sem medo. Sem marido bêbado. Sem pai monstro. Sozinha. Livre e feliz. A liberdade tinha vindo tarde, mas tinha vindo. Neuza também fez mudança. Ela não divorciou ainda, mas saiu de casa. Pegou parte do dinheiro que tinha guardado, alugou uma kitnet perto da casa que seria o abrigo. Eu preciso de um tempo para mim, ela explicou para o marido. E ele, surpreendentemente, deixou. Talvez por culpa. Talvez por cansaço. Talvez porque ele percebeu que não tinha mais poder sobre ela. Neuza, com 57 anos, começou a viver sozinha pela primeira vez. Aprendeu a cozinhar para uma pessoa só. A dormir sem ronco de bêbado do lado. A acordar sem medo. Era um recomeço pequeno, mas era dela. Isaura ficava indo e voltando de São Paulo. Ela coordenava tudo de lá, mandava dinheiro, contratava profissionais. Mas vinha toda semana supervisionar, ver como estava andando, garantir que tudo ficasse perfeito. A relação dela com a mamãe ainda era difícil, cheia de silêncios pesados, mágoas não resolvidas. Mas existia. Era um começo, melhor que nada. A mamãe, por sua vez, passava os dias na casa sendo reformada, ajudando no que podia, limpando poeira, pintando parede, como se cada tijolo assentado fosse um pedacinho de redenção. Não apagava o passado, mas construía um futuro novo. Bruna assumiu a coordenação do projeto. Com 18 anos, ela era jovem demais legalmente, mas na prática ela tocava tudo. Corria atrás de documentação para regularizar a casa como instituição. Conversava com o Conselho Tutelar, Ministério Público, assistentes sociais do município. Montou equipe. Uma psicóloga que aceitou trabalhar meio período, uma advogada voluntária, uma cozinheira que a mamãe ia pagar do próprio bolso. Bruna tinha fogo. Tinha propósito. Ela não estava fazendo aquilo por obrigação. Estava fazendo porque acreditava. E isso fazia toda a diferença. Batizamos a casa de Casa Isaura. No começo, Isaura não quis. Não precisa ter meu nome. Pode ser só Casa de Acolhimento. Mas a gente insistiu. Precisa ser seu nome. Porque você é a sobrevivente. Você é a prova de que dá para reconstruir. Você é a esperança. Ela concordou, os olhos marejados. Era a primeira vez que o nome dela representava algo bom, algo que salvava em vez de destruir. Mandamos fazer uma placa de madeira entalhada. Casa Isaura. Acolhimento e proteção. Penduramos na entrada, e quando bateu o vento e a placa balançou, eu jurei que ouvi um suspiro de alívio. Como se a casa tivesse ganhado alma. A inauguração foi simples, sem festa, sem champanhe. Só nós, a equipe, algumas autoridades locais. O prefeito mandou representante. A promotora da infância apareceu pessoalmente. A gente mostrou os quartos, a cozinha, explicou o projeto. Algumas pessoas olhavam com desconfiança, outras com admiração. Tinha quem achasse que era exagero. Será que tem tanto abuso assim? Sim, tem. Muito mais do que as pessoas imaginam. Muito mais do que a gente quer admitir. E a gente estava ali para provar que dava para fazer alguma coisa. Que não precisava ser assim. Que tinha saída. Quando todo mundo foi embora, ficamos só nós 5. Eu, Neuza, Dalva, Isaura e a mamãe. Sentadas na sala vazia da casa Isaura. Sem móvel ainda. Só o chão limpo e as paredes brancas. A mamãe começou a chorar. Não de tristeza. De algo que parecia esperança. A gente não pode salvar vocês quando eram crianças, ela disse. Mas vai salvar outras. E isso tem que valer alguma coisa. Tem que significar que vocês não sofreram em vão. Isaura pegou na mão dela. Pela primeira vez. Tem que significar que a gente quebrou o ciclo, mãe. Que a história não vai se repetir. Pelo menos não aqui. Pelo menos não com quem a gente puder alcançar. E era isso. Era só isso.
Mas já era tudo. A Casa Isaura abriu oficialmente no começo do ano seguinte. A gente tinha tudo pronto. Quartos arrumados, cozinha equipada, documentação regularizada, equipe contratada. Mas ninguém chegava. Passaram-se semanas. A casa vazia, esperando. A gente começou a ficar ansiosa. Será que não vai funcionar? Dalva perguntou. Será que ninguém vai querer ajuda? Bruna nos acalmou. É processo. As pessoas precisam saber que a gente existe, que podem confiar. Vai vir. Tenham paciência. E ela tinha razão. No final do 3º mês, a primeira menina chegou. Ela tinha 12 anos. Chamar ela aqui de Ana. Magrinha, cabelo despenteado, olhos assustados. A assistente social do município trouxe ela. O padrasto abusava dela há 2 anos. A mãe descobriu, não acreditou, bateu nela. Vizinha denunciou. Tiramos ela de casa ontem. Ela precisa de um lugar seguro enquanto a gente resolve a situação legal. Ana tinha uma mochila pequena com 2 mudas de roupa. Só isso. 12 anos e tudo que ela tinha cabia numa mochila. Eu olhei para ela e vi Isaura. Vi Dalva. Vi Neuza. Vi todas as meninas que não foram salvas. E jurei ali que essa ia ser salva. Custasse o que custasse. Bruna se agachou na altura de Ana. Oi, Ana. Meu nome é Bruna. Eu trabalho aqui. Esse é um lugar seguro. Ninguém vai te machucar aqui. Ninguém vai te xingar. Você vai ter seu próprio quarto, suas próprias coisas. E a gente vai cuidar de você até resolver tudo, tá bom? Ana não respondeu, só olhava pro chão. Bruna não forçou. Levantou, pegou a mão dela com delicadeza. Vem, vou te mostrar seu quarto. E levou ela. Eu fiquei na sala, o coração apertado. Isaura estava do meu lado. Ela também tinha os olhos cheios de água. É ela há 40 anos atrás, Isaura murmurou. É a menina que eu era. E que ninguém salvou. A mamãe assumiu o papel de cozinheira e avó da casa. Naquele primeiro dia, ela fez pão de queijo quentinho. Levou no quarto de Ana com um copo de leite. Filha, eu trouxe um lanche para você. Ana pegou desconfiada. Deu uma mordida. Outra. Comeu 3 pães de queijo em 2 minutos. Tava com fome. Fome de dias, talvez. A mamãe sentou na beira da cama. Sempre que você quiser conversar, eu tô aqui. Sempre que você tiver com fome, é só pedir. Sempre que tiver com medo, você pode chamar. Ana olhou para ela. Por que vocês estão ajudando? A mamãe hesitou. Depois disse. Porque alguém devia ter ajudado a gente também. E ninguém ajudou. Então a gente resolveu ser para você quem a gente precisava que fosse pra gente. Nos primeiros dias, Ana mal falava. Ficava no quarto. Só saía para comer. Não olhava nos olhos de ninguém. Normal. Ela estava traumatizada, assustada. Não confiava em adulto nenhum. A psicóloga, a doutora Letícia, começou os atendimentos. Devagar, sem pressão. Eu não vou te forçar a falar de nada que você não queira, Ana. A gente pode só conversar sobre o que você quiser. E aos poucos Ana foi se abrindo, contando pedacinhos, chorando, gritando, quebrando, mas também se curando. Devagarzinho, no tempo dela. E a gente respeitava esse tempo. 2 semanas depois, Ana desceu para a cozinha de manhã. A mamãe estava fazendo café. Bom dia, filha. Dormiu bem? Ana acenou que sim. Depois perguntou baixinho. Posso ajudar? A mamãe quase chorou. Claro. Pode cortar esse queijo para mim? Ana cortou. Devagar, concentrada. Quando terminou, a mamãe elogiou. Você é boa nisso. Cortou direitinho? Ana deu um sorriso pequeno. O primeiro sorriso que a gente via nela. Pequeno, frágil, mas real. E naquele momento, eu soube que ia dar certo. Que a casa ia funcionar. Que a gente ia conseguir salvar meninas. Uma de cada vez. No tempo delas. Mas ia conseguir. A advogada doutora Márcia cuidou do caso de Ana. Entrou com um processo para tirar o poder do padrasto.
afastar ele. A mãe dela, depois de muito conversar, admitiu que sabia que algo estava errado, mas não quis acreditar. Fez acompanhamento psicológico também. Meses depois, mãe e filha se reconciliaram. Ana voltou para casa, mas continuou vindo na casa Isaura 2 vezes por semana para terapia. E sempre que vinha, trazia um abraço para a mamãe. "Obrigada, vó", ela dizia. A mamãe não era a avó de sangue dela, mas era a avó de coração, e isso valia mais. Depois de Ana vieram outras, meninas de 8, 10, 14 anos, cada uma com sua história de horror, cada uma quebrada do seu jeito. A gente acolheu todas, deu teto, comida, terapia, advogado, carinho. Nem todas voltaram para as famílias. Algumas foram para abrigos do governo quando completaram idade. Outras foram adotadas por famílias seguras. O importante é que todas passaram por ali. Todas foram cuidadas. Todas receberam o que a gente não recebeu: proteção. E cada menina que saía da casa Isaura curada era uma vitória. Pequena, imperfeita, mas real. Eu trabalhava como voluntária. Ia lá toda semana, ajudava no que precisasse. Às vezes era só ouvir, às vezes era só fazer companhia. Um dia, uma menina de 9 anos me perguntou: "Tia, por que você faz isso?" Sentei do lado dela. "Porque quando eu era adulta, eu não protegi quem eu devia ter protegido. E agora eu tô tentando compensar." Ela pensou um pouco. Depois disse: "Mas você tá protegendo a gente agora. Então já tá compensando." Aquelas palavras me quebraram. De um jeito bom. De um jeito que me fez perceber. Talvez, só talvez, eu pudesse me perdoar um dia. Não completamente. Mas um pouco. O suficiente para continuar vivendo. Para continuar ajudando. Isaura vinha de São Paulo todo mês. Passava uns dias, conversava com as meninas, ouvia as histórias delas. Ela não contava a dela. Não precisava. Mas só de estar ali, firme, bem-sucedida, viva, ela já era exemplo. As meninas olhavam para ela e viam: dá para sobreviver, dá para vencer, dá para construir vida boa mesmo depois do pior. E isso era o ensinamento mais valioso que a gente podia dar. Não com palavras, mas com existência, com presença, com prova viva de que o trauma não é sentença de morte. É só um capítulo horrível. Mas não é o livro inteiro. Ainda dá para escrever capítulos bons depois. Hoje eu tenho 81 anos. Moro aqui em Patrocínio ainda, na mesma cidade onde tudo aconteceu. A Casa Isaura está funcionando há mais de 25 anos. Mais de 100 meninas passaram por lá. 100 vidas que a gente conseguiu tocar. 100 histórias que não terminaram em tragédia. Não porque a gente apagou o que aconteceu com elas, mas porque a gente deu ferramentas para elas lidarem, para elas se curarem, para elas não repetirem o ciclo. E isso, no fim das contas, é tudo que a gente podia fazer. Tudo que a gente precisava fazer. A mamãe morreu há 3 anos. Ela tinha 97. Passou os últimos 20 anos dela cuidando das meninas da casa. Cozinhando, conversando, abraçando. Sendo a mãe que ela não conseguiu ser pra gente. Não apagou o que ela fez de errado. Nada apaga. Mas ela morreu em paz. Ou o mais perto de paz que ela conseguiu chegar. No velório, apareceram mais de 30 meninas que tinham passado pela Casa Isaura. Mulheres feitas agora, com filhos, trabalho, vida. E todas choraram. Choraram pela avó que elas tiveram. Pela mulher que as acolheu quando ninguém mais acolhia. E isso significou alguma coisa. Não salvou ela, mas deu sentido pro final da vida dela. Neuza mora sozinha até hoje. Ela nunca mais voltou pro casamento. Divorciou oficialmente anos atrás. Com 84 anos agora, ela descobriu que gosta de pintar. Comprou telas, tintas, pincéis. Pinta o quintal da Casa Isaura. Pinta as meninas brincando. Pinta memórias boas que ela inventou para substituir as ruins. As telas dela são bonitas, coloridas, cheias de esperança.
Ela vende algumas, doa outras. E pela primeira vez na vida, Neuza é feliz. Não é felicidade completa. Não apaga o passado. Mas é felicidade real. E ela merece. Merecia desde sempre. Só demorou 84 anos para conseguir. Dalva virou palestrante. Ela vai em escolas, igrejas, associações e fala sobre abuso infantil. Conta a história dela. Não esconde nada. No começo foi difícil. Algumas pessoas julgavam. Pra que ficar revirando isso? Mas outras ouviam, choravam, abraçavam ela depois. Obrigada por falar. Eu passei por isso também e nunca contei pra ninguém. Dalva abriu caminho para outras mulheres falarem, para quebrar o silêncio. E isso descobri é a coisa mais poderosa que existe, porque segredo é veneno. E quanto mais gente fala, mais o veneno perde força. Dalva tem 78 anos e finalmente está usando a voz que tentaram calar a vida inteira. Isaura continua em São Paulo. Ela expandiu os negócios. Ficou ainda mais bem-sucedida. Mas todo mês ela vem. Visita a casa Isaura. Conversa comigo e com as irmãs. Supervisiona as contas. Ela financia a maior parte da operação até hoje. Os 300 mil da herança acabaram faz tempo. Mas ela continua mandando dinheiro. Paga psicóloga, advogada, reforma, comida. Nunca faltou nada por causa dela. Isaura tem 60 anos agora. Linda, forte, vencedora. Mas quando eu olho nos olhos dela, ainda vejo a menina de 13 anos sendo expulsa de casa. Cicatriz não some, só aprende a conviver com ela. E Isaura aprendeu. Melhor que qualquer uma de nós. Bruna assumiu a casa Isaura oficialmente quando terminou a faculdade. Ela tem 45 anos agora. Virou assistente social especializada em trauma infantil. Coordena tudo, treina a equipe, atende casos complexos. Ela casou, teve 2 filhos. E criou eles diferente, sem medo, sem controle, com diálogo aberto, com informação, com proteção de verdade. Ela quebrou o ciclo. Os filhos dela não vão carregar o trauma que eu carreguei. Que minha filha carregou. A corrente foi quebrada. E isso é a maior vitória de todas. Porque não é sobre a gente. É sobre o futuro. Sobre garantir que as próximas gerações vivam melhor que a gente viveu. Tem dias que eu sento na varanda da casa Isaura e fico ouvindo as meninas brincando no quintal, rindo, gritando, vivas. E eu choro. Choro porque eu não salvei minhas irmãs quando elas eram crianças. Choro porque eu fui cúmplice por omissão. Choro porque eu defendi meu pai a vida inteira sem saber que ele era monstro. Mas choro também porque, agora, aqui, nesse quintal, tem meninas sendo salvas. Tem meninas que não vão crescer com esse trauma sozinhas. Tem meninas que vão ter chance. E isso não apaga meu erro. Mas dá sentido para ele. Transforma a dor em propósito. E no fim, é só isso que a gente pode fazer com tragédia. Transformar em algo que ajude alguém. Às vezes alguma menina vem até mim e pergunta: Dona Mirtes, por que a senhora ajuda a gente? E eu sempre respondo a verdade. Porque eu não ajudei quem eu devia ter ajudado há muito tempo. E agora eu tô tentando compensar. Não para me perdoar, mas para que pelo menos alguma coisa boa saia de tudo que foi ruim. Elas nem sempre entendem. São crianças, mas um dia vão entender.